Em Brasília, hein, Pedro? Que semana, não acabou ainda, hoje ainda é quinta-feira, calma. Vamos chamar aqui o colunista Aldo Rebelo, que é ex-ministro da Defesa, ex-ministro do Esporte, ex-presidente da Câmara Federal. Normalmente ele está com a gente aqui no estúdio, hoje ele está à distância, porque tem compromissos aí. Está falando conosco de onde ao vivo agora, hein, ministro Aldo Rebelo? Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Sônia. Eu estou aqui no sertão das Alagoas, aqui na Viçosa, e hoje à noite vou fazer uma palestra em Palmeira dos Índios, exatamente sobre uma demarcação completamente absurda que estão querendo fazer lá na cidade de Palmeira dos Índios. Dentro da demarcação vai ficar o Cristo Redentor, que tem lá na cidade, conhecido como Cristo do Goiti, um conjunto habitacional, milhares de pequenos proprietários, cujas áreas vão até 10 hectares, 90%, ou seja, é uma completa barbaridade o que estão tentando fazer. Aliás, só falta a homologação do presidente da República. A área já foi toda percorrida pela FUNAI e a convite, imagine, da Associação Comercial, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, do Sindicato dos Proprietários Rurais, dos trabalhadores rurais que se sentem absolutamente prejudicados por essa iniciativa completamente desorientada da FUNAI, no município que convive com os índios há 200 anos. Mas hoje todos índios urbanizados, trabalham na prefeitura, têm profissões urbanas. É só o processo de desorientação do Brasil. E eu estou aqui na minha cidade, no interior de Alagoas, em Viçosa, e daqui a pouco eu me desloco para Palmeira dos Índios para debater demarcação de área indígena, depois que, finalmente, o Congresso resolveu adotar uma posição consequente ao aprovar, pelo menos no Senado, um projeto, uma proposta de emenda à Constituição que procura corrigir anomalias propiciadas pela FUNAI, pelo Ministério das Populações Indígenas, pelo Ministério da Justiça e também, infelizmente, pelo Supremo Tribunal Federal, que tem dado cobertura a todo esse tipo de barbaridade. Ministro, muito bom dia, bem-vindo aqui mais uma vez. Eu gostaria que me desse notícias do bar Trovador Berrante. Não há bar no mundo que tenha nome mais bonito do que esse. Fica em Viçosa, que é o município onde nasceu o ministro Aldo Rebelo e outras figuras ilustríssimas da sociedade, da vida brasileira, da história do Brasil, como o senador Teotônio Vilela, por exemplo. Eu queria que me desse notícias desse bar de Nelson Cavaquinho, poeta e cantador, que não tinha portas, inclusive, viu, Thaís? Não tinha nem sequer porta, aberto 24 horas por dia. Mas o que eu gostaria de saber do ministro sobre essa questão da demarcação de terras indígenas é que na sequência da decisão do Supremo, do Senado Federal, inscrevendo na Constituição o marco temporal das terras indígenas, está lá o Supremo novamente pautando o julgamento do mesmo assunto, para tentar ali medir forças, né? E tentando provocar, com toda certeza, um impasse institucional, né? Por que o senhor vê isso, né? Teremos uma decisão do Congresso, quase certa, de colocar isso na Constituição, a questão do marco temporal das terras indígenas na data de promulgação da atual Constituição, e do outro lado da Praça dos Três Poderes, 11 camaradas que não foram eleitos para coisa nenhuma, simplesmente tomando decisão diametralmente oposta, se isso de fato se confirmar. Meu prezado Cláudio, se Deus quiser, na próxima sexta-feira, estarei ali no Trovador Berrante, celebrando os 53 anos da minha formatura de ginásio aqui em Viçosa. O Trovador Berrante, lá do saudoso Zé do Cavaquinho, ele não tinha nem portas e nem tinha bebida. Era o único bar do mundo onde o frequentador tinha que ir a própria bebida, porque ia lá pelo ambiente, pelo violão e pelo cavaquinho do Zé do Cavaquinho, que era um dos melhores shows. Se fosse do Rio de Janeiro, se fosse carioca, teria sido reconhecido como um grande artista do choro. Mas sexta-feira estarei por lá.
Veja só, vamos circunstanciar essa questão do marco temporal, porque isso diz respeito ao conjunto das anomalias, das inseguranças institucionais presentes no nosso país. Cláudio, nós temos em vigor duas resoluções, duas decisões antagônicas de dois poderes distintos sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto. Há essa decisão do Supremo, que revogou a compreensão do chamado marco temporal, e depois o Congresso votou uma lei. Por que é que o Congresso está votando agora uma emenda à Constituição? Porque quando votou uma lei, naturalmente, a lei está subordinada a uma decisão superior, que é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Em torno do que essa decisão? Em torno da interpretação do artigo 231 da Constituição Federal. O que é que diz o artigo 231 da Constituição Federal? É que as terras efetivamente ocupadas pelos indígenas naquela data, 5 de outubro, se não me engano, de 1988, que é a data da promulgação da Constituição, as terras ocupadas, o verbo está no presente do indicativo, parece que a língua portuguesa tornou-se um problema federal, não apenas na interpretação de texto, e diz que essas terras deveriam ser demarcadas, mas as terras ocupadas, porque se você for considerar as terras que foram ocupadas no passado, eram todas elas onde havia ocupação de populações indígenas, então não vai sobrar nada, nem na cidade de São Paulo, nem aqui em Viçosa, nem em Palmeira dos Índios e nem em lugar nenhum, porque eram todas terras indígenas que foram depois sendo ocupadas num processo longo e que dura até hoje por populações não indígenas. Bem, aí o Supremo resolveu reinterpretar esse artigo da Constituição dizendo que não existia esse conceito das terras só ocupadas no presente. Diante disso, qualquer terra pode ser reivindicada. Qualquer terra em qualquer lugar pode ser reivindicada, e daí aparecem essas reivindicações de ocupações pretéritas em todo o Brasil. E não é apenas a reivindicação, as terras passam a ser invadidas por indígenas de qualquer lugar, inclusive, no caso do Mato Grosso do Sul e do Paraná, indígenas vindos do Paraguai. Eu vi aí na cidade de São Paulo, onde a terra indígena é demarcada, crianças falando Guarani, perguntei para o cacique, essas crianças são as mesmas crianças que falam Guarani há 400 anos? Ele disse, não, essas crianças chegaram a semana passada do Mato Grosso do Sul. E no Mato Grosso do Sul, você não pode dizer se elas também não chegaram do Paraguai, por exemplo. Então, você tem uma situação dessa, o que é que o Congresso fez? O que já deveria ter feito antes, porque eu tinha um projeto de lei apresentado com o ex-deputado Ibsen Pinheiro para transferir da FUNAI para o Congresso a atribuição de demarcar terra indígena. A FUNAI continuaria participando, fazendo o projeto, oferecendo a proposta, mas a decisão final seria do Congresso para impedir que a FUNAI cometa os crimes que já cometeu no passado, de trazer índio da Guiana, por exemplo, de espalhar indígenas por áreas para objetivo de demarcação. Esses laudos, por exemplo, que demarcaram a Raposa Serra do Sol, estão lá no relatório, é do deputado Lindenberg Farias, do PT, ele que fez o relatório, apontando todas essas irregularidades, mandou um ofício ao presidente Lula dizendo que não deveria demarcar a terra do jeito que a FUNAI propôs, falando da Raposa Serra do Sol. Então, tiraria da FUNAI e passaria para o Congresso, que é a decisão mais adequada para que as injustiças não sejam cometidas, como o caso de demarcar terra indígena onde não há índio, isso já aconteceu muitas vezes, ou demarcar terra indígena em lugar ocupado por pequenos agricultores, como tem acontecido no Brasil e como corre o risco de acontecer aqui na cidade de Palmeira dos Índios, aqui no interior de Alagoas. O que é então que o Congresso fez? Propôs uma emenda à Constituição reafirmando o marco temporal. Eu acho que a emenda é limitada, porque a emenda deveria retirar da FUNAI essa atribuição e transferir para o Congresso. Mas, de qualquer forma, repõe a conjugação do verbo no presente do indicativo e dizendo que não é qualquer área pretérita que pode ser reivindicada, a não ser uma área comprovadamente
fruto de esbulho por parte de terceiros. Aí, nesse caso, a Justiça julgará e o Estado finalmente tomará a sua decisão. O que eu sei é que aqui, para dar esse caso extremo, são pequenos proprietários registrados no cadastro da agricultura familiar, área urbana com conjunto habitacional já licenciado, que é o conjunto, aliás, que leva o nome do escritor Graciliano Ramos, que foi prefeito de Palmeira dos Índios, uma área turística e religiosa, que é o Cristo do Goiti, que é uma serra que tem lá em Palmeira dos Índios, tudo isso envolvido numa demarcação completamente absurda e, além do mais, o abastecimento de hortifruti e granjeiros da cidade e dos municípios vizinhos, esse abastecimento comprometido porque, naturalmente, os índios já não trabalham nas suas terras, já vivem em áreas urbanas e você tem uma situação de conflito, porque a cidade, na sua bandeira, tem índio, no brasão de Palmeira dos Índios tem índio, o mascote do time da cidade, que é o CSA, Centro Social Esportivo, eu acho, é um índio. Palmeira dos Índios já deu, inclusive, um índio, jogador de futebol do Corinthians, que foi campeão pelo Corinthians várias vezes, que é nascido em Palmeira dos Índios, da tribo dos Chucurus, mas a cidade não pode viver esse conflito, o que é absolutamente desnecessário. O ex-ministro Aldo Rebelo ao vivo aqui conosco no Jornal Gente, falando sobre os assuntos políticos da semana. Queria ouvi-lo, ministro, sobre a saída encontrada pela Câmara dos Deputados para o caso das condenações dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e também do ex-presidente Jair Bolsonaro e do núcleo mais ligado a ele com o tal do projeto da dosimetria, reduzindo as penas que foram impostas a essas pessoas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor viu esse assunto, ministro? Thaís, isso é um assunto muito complicado. Eu fui presidente da Câmara, fui deputado por 24 anos, 6 mandatos. Eu nunca votei para caçar mandato de ninguém. Eu acho que essa é uma atribuição do eleitor. Há outra forma de punir deputados faltosos, a não ser no caso evidente de incompatibilidade, aí você caça. Por quê? Vejamos aqui, caso a caso. Houve ali um esforço físico entre o deputado Glauber, que é do PSOL do Rio de Janeiro, e esses lacradores de YouTube que andam provocando deputados de direita e de esquerda. Eles provocam todo mundo. Aí o deputado perdeu a paciência, trocaram ali uns empurrões e isso foi tornado agressão física e por essa razão queria se tirar o mandato do deputado. O problema é que o mandato não é do deputado, o mandato é do eleitor. A mesma coisa se aplica no caso da deputada Carla Zambelli. Está presa, condenada na Itália. Por quê? Na minha opinião, por uma razão que não poderia levar à cassação do mandato. O mandato é de 1 milhão de eleitores que votaram nela para deputado federal no estado de São Paulo. Mais de 1 milhão de eleitores. Se ela cometeu um crime, que se dê a ela a condenação pelo crime. A perda de mandato, na minha opinião, é uma punição que você deve reservar ao eleitor. Essa é a minha compreensão. Há outros casos que são crimes de opinião. Por quê? Porque, infelizmente, a educação dos deputados, o cuidado com a palavra, com a língua portuguesa, tornou-se uma coisa secundária. Eles não conseguem mais discutir ideias. Eles só conseguem usar os piores adjetivos uns contra os outros. É uma coisa lamentável. Agora, você vai caçar por causa disso? Vai caçar porque eles foram eleitos, muitas vezes, na minha opinião, por causa disso. Por causa desse destempero, por causa de eleitores que não cuidam muito bem de quem escolhe para eleger, agora eles que resolvem o problema. Eles elegeram, então vai ter uma eleição daqui a um ano. Então, eles que tiram os deputados que eles elegeram. A punição, na minha opinião, na Câmara tem que ser muito cuidadosa, principalmente quando diz respeito ao chamado crime de opinião, as chamadas opiniões que são dadas pelos deputados. Então, eu acho que, finalmente, a Câmara encontrou um caminho, que é a punição, como foi o caso lá do deputado do Rio de Janeiro, pelo qual eu não tenho a mínima simpatia pelo comportamento. Acho completamente absurdo que um deputado, seja ele qual for, tente ocupar a presidência da Câmara. Ele não foi eleito para ser presidente da Câmara, mas agora virou moda. Por qualquer motivo, os deputados sobem lá, ocupam a presidência da Câmara. Por essa razão é que vão desautorizando
o poder político. Por que é que o poder político perde autoridade e isso vai sendo ocupado por outras instituições, principalmente do Judiciário, Ministério Público, Poder Judiciário, Supremo, vão ocupando porque a política vai perdendo autoridade pelo comportamento absolutamente irrazoável. Ou seja, não se dão a respeito, não mantém a liturgia da representação do povo. O cidadão privado se comporta do jeito que quiser e responda do jeito que quiser. Aquele que tem representação de Estado, seja por concurso, seja por mandato, por eleição, precisam ter cuidado. Agora é o parlamento que nós temos. Você vai caçar quantos? Eu acho, então, que punir com suspensão de mandato e outras formas que o Congresso possa encontrar é mais razoável do que você andar prendendo e caçando deputado, porque isso eu acho que é uma atribuição do eleitor. O eleitor que precisa ter cuidado com aqueles que elegem. Depois de eleito, agora no caso da deputada Zambelli, são coisas diferentes. Uma coisa é preservar o mandato, outra coisa é preservar o gabinete. O gabinete, o eleitor dá o mandato, o eleitor não dá o gabinete. O eleitor não dá funcionário, o eleitor não dá salário, o eleitor não dá emenda. Eu acho que aí é outra coisa. Eu acho que mantém o mandato, mas suspende os atributos para o exercício do mandato. Porque é um mandato que continua existindo, mas que não está sendo exercido. E se não está sendo exercido, não tem por que contar com os meios para o exercício do mandato. Então, preserva o mandato que foi dado pelo eleitor, mas os meios para exercer o mandato não podem ser dados a quem não está exercendo. Eu acho que, nesse caso, se aplica a todos aqueles que têm os seus mandatos suspensos por decisão da Câmara. Então, o deputado lá do Rio de Janeiro, 6 meses, então é 6 meses sem salário, sem gabinete, sem nada. A outra está presa lá na Itália, então ela preserva o mandato que foi dado pelo povo de São Paulo. Mas o exercício do mandato, gabinete, verba, recurso, funcionário, isso aí tem que perder. Eu acho que é uma decisão salomônica, razoável, equilibrada e longe dos extremismos que, infelizmente, é o que hoje quase que prevalece no Brasil. Ministro, sobre a PEC da dosimetria, aquela aprovação na Câmara dos Deputados do projeto de lei que muda a forma de cálculo dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O projeto foi para o Senado agora, depois tem sanção ou não do presidente, enfim, mas houve um avanço nesse assunto que estava parado há muito tempo. O senhor gostou desse resultado final? Eu achei razoável, Thaís, por quê? Vocês sabem que eu não sou advogado, eu sou jornalista, mas tenho sido procurado, como tenho relações no Supremo, conheço alguns ministros, familiares e mesmo amigos dos réus desse processo, para ajudar no que for possível com as minhas relações a corrigir essas injustiças. Qual é a injustiça? É você acusar e condenar como golpistas simples arruaceiros, desesperados e desorientados. Essas pessoas não mereciam ser condenadas como golpistas. Alguns até falam que são terroristas, porque invadiram prédios públicos. Eu discordo completamente disso. E disse isso a alguns ministros do Supremo. Eu digo, olha, isso é uma coisa completamente absurda. Agora, além disso, eu defendi publicamente a tese da anistia. Por que anistia? Porque são inocentes? Não, pelo contrário. Inocente não precisa de anistia. Quem precisa de anistia é que cometeu crime à luz de alguma norma, à luz de alguma lei ou da Constituição, cometeu crime ou foi interpretado como crime, foi condenado, precisa de anistia. Nós temos no Brasil processos envolvendo todo mundo da política, tá certo? Nós temos um presidente preso, que é o ex-presidente Bolsonaro, já tivemos o ex-presidente Lula, que ainda continua, acho que na primeira instância, com alguns processos. Nós temos integrantes do governo do presidente Lula ainda com processos. Nós temos integrantes do governo do presidente Bolsonaro com processos. A minha opinião, para pacificar o país, é para olhar para frente, é para deixar um problema que eu considero menor, para tratar de um problema maior, que é o país voltar a crescer, o país se unir, o país olhar para o futuro. Então, deixaria um problema menor, passaria um apagador desse problema menor com que recurso? Uma anistia para todo mundo, como já foi dada no Brasil várias vezes, para crimes muito mais graves. Esses
arruaceiros do 8 de janeiro estão sendo acusados de invadir o prédio público. Ô, Thaís, nós já demos anistia para degoladores, nós já demos anistia para torturadores, nós já demos anistia para assalto a banco, nós já demos anistia para sequestro, entre outros crimes, nós já anistiamos tudo isso. Agora o seguinte, os arruaceiros desorientados do 8 de janeiro, não, esses não vão ser anistiados. Nós já demos anistia para os generais que deram o golpe vitorioso de 64. Ninguém foi preso por aquele golpe de 64. Ninguém foi preso. Agora, um golpe que eu acho que não foi tentado, tem 3 generais de 4 estrelas presos, tá certo? E um almirante de 4 estrelas. Eles não foram acusados de roubar o exército, a marinha, de desviar recursos, desviar fundo de pensão dos aposentados militares. Não foram acusados de uma tentativa de golpe, que, na minha opinião, também não houve. Então, eu defendo que houvesse assim, uma anistia para todos os acusados de crime, desde a época do presidente Lula, em todos aqueles processos, ali teve mensalão, ali teve, sei lá o que mais, meu Deus do céu, petrolão, ali teve de tudo. E esses outros agora, por quê? Mas vão querer discutir, aquilo foi crime, isso aqui não foi crime, aí ninguém chega a lugar nenhum. A anistia ou é ampla, geral e restrita ou não pacifica nada. Agora, na ausência dessa solução, que parece que o governo, o Supremo, o Congresso não teve forças para empregar essa solução, que é uma anistia ampla, geral e restrita, esquecer um problema menor para tratar de um problema maior, é isso que as famílias também fazem, quando há um problema em casa, muitas vezes, a dona de casa diz, não, eu vou esquecer isso para cuidar da família, para cuidar dos filhos, que é uma coisa mais importante. Na ausência disso, a dosimetria foi um caminho encontrado. Eu acho que a dosimetria, reduz o problema, porque reduz a pena de um crime que eu acho que não houve. Houve o crime de depredação, é verdade. O crime de golpe de Estado com aqueles coitados. Eu fui ministro da Defesa. Eu mais ou menos compreendo que é um golpe de Estado. Não foi daquele jeito. Eu, se tivesse que preparar pode ter certeza que não seria daquela forma. Pode ter certeza que não se iria por aquele caminho. Não ia juntar um monte de desarvorado e invadir prédio onde não tinha ninguém. Tá certo? Não estava o presidente da República, não tinha... que é isso? Não. Aquilo ali não é manual de golpe, aquilo ali é manual de desesperados. Então, eu acho que a dosimetria é uma medida que corrige, em parte, o erro grave que está sendo cometido no país. Ministro, a gente está estourado, mas só pelo seguinte, os ministros do Supremo estão sabendo disso? Há um pacto para evitar algum tipo de questionamento do que foi discutido no Congresso Nacional, ainda está sendo discutido no Congresso Nacional sobre dosimetria? Eu creio que, pelos malfeitos que circulam em torno de contratos, de advocacia, etc., o Supremo vai ter que, uma hora, aceitar algum tipo de acordo com o Congresso. Eu acho que o da dosimetria é possível. Eu acho que o do marco temporal não é nem necessário, porque é uma emenda à Constituição, não tem emenda à Constituição inconstitucional, é uma emenda à Constituição. Mas no caso da dosimetria, eu acho que também, pela posição que eu conheço de alguns ministros, que não são partidários da radicalização, nem da justiça a qualquer custo, do justiçamento no lugar da justiça, porque justiça é uma coisa, justiçamento é outra. Eu acho que é possível que a dosimetria seja acolhida. E também porque o relator é alguém que tem boas relações lá com o Supremo Tribunal Federal, e me parece que essa decisão do próprio ministro Gilmar Mendes de aceitar o recurso do Senado, de não considerar apenas a Procuradoria-Geral da República. Imagine, a Procuradoria-Geral da República, ou seja, é um funcionário indicado pelo presidente da República que vai decidir aquilo que o Congresso, que é eleito, o Senado, vai orientar. Ou seja, um impeachment de um ministro do Supremo só pode ser decidido pela Procuradoria-Geral da República. Eu acho que, ao recuar dessa decisão, já indica que há possibilidade de algum processo de diálogo
entre esses poderes. O ex-ministro Aldo Rebelo, colunista aqui do Jornal Gente, sempre conosco. Ministro, obrigada mais uma vez. Boa temporada nas Alagoas e até a próxima. Até breve, um abraço. Abraço. Jornal Gente tem sequência com mais destaques depois do intervalo para você que acompanha a Rádio Bandeirantes, Band News TV e o nosso aplicativo na internet, o Band Play.